Galera que chegou aqui depois, Carol, Bia, já falei, deixa eu ver, Neyara, Arthur, Josileudo, Julieta, eu vi Julieta por aqui, deixa eu ver, Edilberto, e Ana. Ai, gente, saudade de vocês. Não sei se vocês estavam com saudade de mim, mas eu estava. E fiquei muito, muito, muito feliz que nós estamos juntos agora com uma disciplina que é o meu xodó, que vai ser o xodó de vocês e que vai ser responsável pela aprovação direta de vocês na prova da ordem. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Eita, glória, menino. E aí, eu tenho que dar um glória, né? Porque senão, meu amigo, passar na ordem... Não, é assim. Eu acabei, antes de entrar, uma aluna já formada mandou uma mensagem agora: professor, estou revisando ética aqui. Eu perguntei, lembrou alguma coisa? Ela, tudo. Ótimo, eu digo, ótimo, que bom. Vamos gabaritar para poder passar de primeira no exame da ordem. E é por isso, pessoal, que eu estou aqui com vocês. Né? Pedi lá, implorei a professor Anderson, me dê minha disciplina amada. Essa disciplina eu ensino há 6 anos, mas tenho propriedade para poder falar dela já há 11 anos. Eu me formei em 2010, então em janeiro desse ano fez 11 anos que eu me formei. Há 11 anos eu acompanho o exame da ordem. Todas as mudanças que aconteceram ao longo do tempo, né? Mudança de banca, antes era CESP, o UNB, aí assumiu a FGV em 2009. A partir de 2010, nós tivemos o exame unificado. Não sei se vocês sabem, mas a prova da OAB era feita, cada estado fazia o seu. Às vezes em dias diferentes, e aí as pessoas tentavam em vários estados para passar, até passar. Era uma loucura. E aí a OAB decidiu unificar, realizar um único exame, uma única prova, igual para todos os acadêmicos de direito e os bacharéis do Brasil. Minas Gerais foi o último estado que demorou. Eu me recordo que quando eu fiz a minha primeira OAB, Minas não fazia com a gente ainda. Até que ela decidiu e entrou, unificou aí todos os conselhos seccionais, né, todas as OABs dos estados e do Distrito Federal. Boa noite, Herbenes. Estava começando aqui a aula, comecei agora falando, né, desse assunto tão importante para vocês. Estou cheio de novidades. Primeiro, eu estou tranquilo, porque o professor Anderson prometeu, ele prometeu que vai... Ele tinha prometido na aula no semestre passado que essa nossa disciplina seriam 4 créditos. Não sei se vocês se recordam, eu pedi a ele isso, porque ética, inclusive nas instituições que eu ensino aqui na Paraíba, aqui, são 2 créditos. E eu disse, professor, o senhor gosta de fazer o diferencial, o senhor atendeu tantas coisas que eu pedi, vamos colocar a ética como uma disciplina de 4 créditos. São 8 questões no exame da ordem só de ética. Nós não vamos ver aqui os filósofos, ética, estudar sociologia novamente. Não que não seja importante, respeito ao sociólogo, respeito à sociologia, é importantíssimo para a vida da gente. Mas o objetivo daqui da gente, pessoal, são as 8 questões no exame da ordem. É a ética jurídica e profissional do advogado. Naqueles 3 instrumentos: o código, o estatuto e o regulamento. A OAB, ela tem diversas normas, cada conselho tem suas resoluções internas, e nós temos ainda as resoluções do Conselho Federal. Mas isso não cai, graças a Deus, vamos torcer para até vocês fazerem a prova, não cair, isso não cair. Eu estou com a câmera ligada, Neyara. Você não está me vendo, não? Gente, esse tempo todo vocês não estão me vendo, não, é? Eu estou me vendo. Eu estou, professor. Neyara, então, entre e saia, meu bem, de novo. Saia aí e entre novamente. Deve ser o seu. Aqui o senhor está enorme na minha tela. Está fixado. Estou bem grande mesmo, viu, minha gente? E aí, amanhã eu vou dar até um trato aqui na cara, porque
Quarta-feira tem Ana Cristina, né, minha gente? Vou já fofocar com vocês sobre isso. Vocês estão sabendo, né? Quarta-feira. Estão sabendo sim, né? Eu fiquei arrasado. Pronto. Eu fiquei, inclusive, arrasado, pessoal. Eu fui falar na turma do 6º período noturno. Gente, vocês não têm noção de como eu tô feliz. Nós vamos ter. Acabei de receber a notícia que a Ana Cristina vai fazer a nossa aula magna. Não sei nem quem é. Quase me mata. Eu quase caía dessa cadeira aqui. Que para mim é uma ídola. Ela é um fenômeno para mim. Aquela mulher. Não sei se vocês conhecem, já assistiram alguma aula dela, já viram algum material. Ela é incrível. Incrível, né? Assim. Vocês já viram alguma aula? Foi para algum congresso com ela? Eu tô totalmente rodada aqui, eu também não sei quem é. Eu fui para aquele congresso que ela teve em Tajazeiras, lá na FASP. Ela é simplesmente incrível. Ela é simplesmente o maior, nação jurídica, e Alisson. Ela foi incrível, né? Em Fortaleza. Gente, ela simplesmente é o maior nome do processo penal no Brasil. Mulher, né? Das mulheres. Ela é um dos maiores nomes. E se for botar na balança aí com homem, eu não tenho nem medo. Ela, para mim, é um dos maiores nomes. Posso dela sobre Felipe. Ela, para mim, é um dos maiores nomes do processo penal no Brasil. Eu acho ela incrível, incrível. Eu acho que teve uma treta mesmo, Arthur, sobre ela e Felipe Neto, não foi? No Instagram, acho que na época das eleições, não me recordo bem. Mas ela é um ser humano incrível, tem uma história de vida linda. Tenho o maior orgulho dela, assim, de termos um contato muito próximo. Vocês vão amar a palestra dela, que ela é sumidade. Hoje, para quem vai fazer a prova da OAB de penal, na segunda fase, sempre compra o material dela. O curso dela, inclusive, é o mais vendido. Ela é a professora do Renato Saraiva, de processo penal da primeira fase, e de processo penal nas peças para a segunda fase. Então, assim, respeita a mulher, viu? Gente, vamos voltar aqui para eu dizer para vocês da alegria que eu estou de estar com vocês aqui. O professor Wenderson atendeu meu pedido, não tivemos 4 créditos, só vamos nos encontrar hoje. Por falar nisso, quem é o primeiro horário de vocês hoje? Quem é o primeiro horário? É estágio, com Carolina. Estágio, né? Gente, eu tinha para falar para vocês o seguinte, eu queria que essa disciplina fosse 4 créditos para dar tempo da gente ver todo o conteúdo. Infelizmente não é, mas o professor Wenderson prometeu que nós vamos ter outra disciplina de ética jurídica próximo semestre. Então, seria 2 nesse semestre e 2 no outro para compensar e dar tempo da gente conseguir ver todo o conteúdo. Ética, sem dúvida, ética e ambiental são minhas disciplinas que eu mais amo, xodó, como prática e processo civil. Então, essa daqui vocês vão se deleitar, porque nós vamos ver muito prática, vai ser muita realidade prática, dos escritórios de advocacia, da vida do profissional, do advogado. Vocês podem até chegar para mim e dizer assim, professor Josileudo, Herbenes, eu acho que Josefa, que já são servidores, professor, eu não vou fazer a prova da OAB. Mas vocês trabalham com advogados. Então, a gente, mesmo quem não quer também, ou já não é servidor, mas que quer seguir a carreira de concurso, a gente vê a realidade da advocacia, mas também a realidade dos tribunais. E a gente precisa saber como lidar com esse tipo de pessoa. Eu acho que Josileudo, os meninos que já trabalham no serviço público, como não pagaram ética, passaram muito tempo até poder aprender muitos trâmites processuais, a realidade, como lidar com os advogados, como acontece na reunião, na audiência, como as coisas se dão. Então, nossa disciplina, ela é 99,9% voltada para o exame da ordem. Tanto que as nossas provas, tanto a AVP como a AV1, a AVP2 e a AV2, serão todas com questões semelhantes como se aplica no exame da ordem. Serão sempre questões objetivas. Por quê? Porque aqui é que a gente vai praticar.
É com essa disciplina que eu quero garantir a carteirinha da ordem de vocês antes de vocês se formarem. É para isso que eu estou aqui, né? Que eu me preparei a vida inteira e que vocês também vão se preparar. Inclusive, a partir desse semestre, eu faço esse acompanhamento até mais personalizado, mais próximo de vocês. Eu acredito que os meninos que são servidores vão querer fazer a prova da OAB, porque a prova da OAB ela serve como termômetro para saber se você fez um bom curso. Você nem precisa advogar, mas você tem que ter pelo menos o título de dizer que foi aprovado na prova da ordem. Isso é uma questão de honra. É um mérito pessoal que você cobra, você mesmo cobra de você, como nós da instituição esperamos e como a família, os vizinhos, porque a primeira coisa que chega é o vizinho perguntando assim, Marcinha, tu já passou na prova da ordem? Eles chegam logo assim, não, é porque a filha de Dona Maria já passou no 8º período. Aí você fica com aquela cara de taxa assim, né, para responder, não, é porque eu ainda não fiz, não chegou a hora de fazer. Então assim, gente, sempre vão cobrar da gente. Vão cobrar de mim, professor, porque chegam lá perguntando, e teus alunos, quantos passaram naquela turma? Aí eu, professor Diego, chegar e dizer 3, 1. Isso acaba comigo também, né? Até Aqui, porque... professor, o povo fala assim, o exame da ordem, fulano de tal aí tem 10 anos que tenta e nunca passou. Tá entendendo? É complicado. Só que é aquela coisa, né? Se deu certo para muitas pessoas do mundo, por que não dá certo para nós? Exatamente, não é assim? Marcinha. Vamos fazer o que for preciso e pronto, para nós ela passar. É um conjunto de fatores. É. Primeiro, eu sempre digo isso, hein? Quem tem experiência na área. A prova da OAB, ela tem conhecimento, ela mede o seu conhecimento, ela quer dizer assim, a OAB não mede conhecimento de ninguém, mede. Quem fez um bom curso, que tem uma boa bagagem, e for fazer a prova da OAB normal agora, fazer agora no 8º período, ele tem 85% de chance de passar. Quem tem bagagem. Porque nós temos 80 questões, você precisa fazer 40. Quem tem uma boa bagagem, que fez seu cursinho direitinho, pagou suas cadeiras, estudou para aquelas provas, tem aquela bagagem, você tem chance de passar. Aí você conta com mais 25% de sorte. Porque possa ser que caiu naquele dia da prova, aquele que você não domina, ou aquele que você não viu. Você revisou outro assunto, porque nós temos muito, são 17 disciplinas, minha gente. A prova da ordem são 17 disciplinas. Então, você tem que contar com o fator sorte, você tem que contar com o fator psicológico no dia da prova. Como é que você está, como é que sua cabeça está, o nervosismo na hora da prova. Então, é uma soma de fatores, né? Eu tenho uma história de vida que, aos poucos, um dia... Tem, Arthur. Desse jeito, Alisson. Arthur, você faz a prova da ordem, a primeira fase, tem que acertar 40. Eu não quero de vocês 50, 60. Sei que muita gente nessa turma vai fazer. Eu quero de vocês apenas 40 questões. É o que eu quero, que é o suficiente para vocês passarem. Nós conhecemos uma grande quantidade de pessoas que faz 37, 38, 39 e não passa. Fica esperando anular. Porque a margem mesmo, pessoal, da prova da OAB é o seguinte. Se você não fez um bom curso, você não sabe nada, e você for fazer a prova da OAB, você faz pelo menos 25 a 30 questões. Se você não fez um bom curso, passou o curso todo enfilando, fazendo as provas virtuais aqui pela internet, você ainda faz 25 questões a 30. Agora, aquelas entre 30 e 40 é quem tem bagagem. E acima de 45 é quem se preparou bem, quem estudou, quem revisou no último mês, nesses últimos 2 meses, e quem pagou bem a cadeira de ética. É muito frustrante você fazer 39 e não passar. Essa é uma realidade, Kelma, de muita gente. Boa noite, Evandro. Cadê a Alcidinho, que eu não via, que eu vi ela aqui, sumiu. Aqui, meu querido. Boa noite, você não falou comigo? Pois é.
Não, mas é porque o senhor estava falando aí, eu respeitei, rapaz. Ética, tem ética. Tá certo. Daniel também entrou, Diliano. Quem mais entrou? Eu não falei. Jarivan. Marcinha Santos. E pronto. E Corrinha também. Gente, então é isso. Vamos gabaritar, né, Gevandro? E, Alisson, eu vou conversar com vocês isso hoje. Essa nossa primeira aula é muito... Nós vamos entrar já em assunto, viu, gente? Porque vocês sabem que eu não gosto de enrolar, não. Mas a gente vai bater um papo sobre prova da ordem, para tirar essas dúvidas, porque a partir de hoje, nas aulas de ética, vocês vão tirar dúvidas sobre a prova. Eu vou acompanhar vocês agora até o final. Gente, primeira coisa, tirando a dúvida aqui de Arthur, porque ele me perguntou, não respondi, ele já me esculhamba. Arthur, você fez a primeira fase, passou, fez 40, 41, 42, passou. Vai fazer a segunda fase. A segunda fase você tem que escolher entre trabalho e processo de trabalho, penal, processo penal, administrativo, constitucional, civil ou processo civil, tributário. São as 6 disciplinas que você escolhe já quando faz a inscrição. Já quando faz sua inscrição lá para fazer a prova, você já tem que escolher a segunda fase. Então, vamos já pensar nisso aí, no que é que vocês vão escolher como segunda fase. Passou na primeira fase, vamos nos preparar para a segunda. A segunda fase são 4 questões, valendo 1,25 cada questão, e a peça semelhante àquelas que a gente fazia em sala, valendo 5 pontos. Você pode acertar os 5 pontos da peça, as 5 questões. Você pode acertar a peça inteira. Ela vale 5. E errou todas as questões, você não passa. Você pode acertar as 4 questões. 1,25, 1,25, 2,5, 1,25, 1,25, 5. Se você errou a peça, você pode ter feito a estrutura da peça inteira, mas a peça era uma petição inicial, você entrou com recurso, zerou. Perde automaticamente. Se você errar a sua peça, era um recurso, uma apelação, você entrou com um embargo. Ah, professor, mas o endereçamento eu acertei, a qualificação das partes eu acertei, o pedido eu acertei, o direito eu acertei, eu só errei a peça. Ao errar a peça, você zera. Então, tirou 5, também não passa. Agora, como é que eu passo, professor? Você acertando a peça, pode ter feito sua petição boa, razoável, tirou 3 na peça e acertou as 4 questões, você tira um 7, você passa. Acertou 2 questões, tirou 2,5. E tirou um 4 na peça, 6,5, passa. Você passa com 6. Somando as notas das questões e das peças. Tá certo? Tranquilo? Vocês lembram daquela história que eu contei quando eu dei prática a vocês, que vocês não se identificassem? Aconteceu comigo. Lembra que eu contei essa história? Que eu assinei a minha peça, eu tinha acertado 3 questões e meia. E quando foi corrigir a minha peça, eu assinei. Aí zerou a peça, perdi. Tive que fazer de novo a segunda fase. Bia, Beatriz, vocês já conheceram Beatriz, a nova funcionária da prática, uma aluna muito boa, foi minha aluna e agora é funcionária da prática, advogada. Bia, ela passou de primeira na prova da ordem, aí ela na segunda fase não passou. Eu até ajudei ela, a gente entrou com recurso, mas não foi aceito. E eu disse, olha, Bia, tem coisas na vida que acontecem que a gente não sabe explicar, mas tudo é no tempo de Deus. Estude para repescagem. Aí ela foi e fez de novo a segunda fase, Arthur. Você tem direito, se não passa, você tem direito a fazer uma nova segunda fase. Aí ela fez a outra segunda fase e passou. E eu disse assim, olha, às vezes tem males que vêm para o bem, Bia. Se você tivesse passado de primeira, na primeira e na segunda fase, talvez você não soubesse tanto direito constitucional como você sabe hoje. Que ela terminou, ela sabia tanto constitucional que ela foi convidada para dar aula num cursinho
para carreira policial, só em constitucional. E aí depois ela disse, é verdade, Joseph. Eu olho para trás e eu vejo que aquela segunda fase que eu fui fazer, realmente eu não sabia tanto. E aí, hoje, eu vejo que foi bom ter feito novamente uma segunda fase. Lógico que a gente quer passar todo mundo de primeira. Mas a gente, muitas vezes, tem que entender as coisas de Deus. E aí, Arthur me pergunta, professor, e se ela não tivesse passado na segunda fase? Na repescagem, que é como a gente chama. Aí ela tinha que voltar para a primeira fase. Hoje é assim. Você tem direito a fazer uma segunda fase 2 vezes. Passou, vai para a segunda. Não passou, tem repescagem. Não passa na repescagem, você volta para a primeira. E aí tem que pagar a nova inscrição e fazer. Gente, é basicamente isso que consiste a nossa primeira fase da OAB. Só vou falar um pouquinho aqui da nossa disciplina, não vou nem apresentar o plano, aquele negócio, porque tem já postei, professor Wentz, eu queria que eu fizesse isso, mas eu acho que a gente tem que conversar sobre a OAB, né? Entrar logo nesse assunto assim, ó, tirar as dúvidas de vocês sobre isso. O plano tá lá no Canvas, é uma disciplina nossa de 40 horas, então a gente só tem essa aula aqui na segunda-feira. Ainda bem que é na segunda, porque vocês chegam todos animados, cheios de gás, semana começando, a gente bombando, para poder... não é dia da eliminação do Big Brother na terça, porque quando é na terça ninguém quer assistir a aula, 9h30 quer ir embora assistir o Big Brother. Então a gente tá todo mundo aqui na segunda, pronto para poder começar nossa semana com todo o gás, com essa disciplina que eu amo e que vocês também vão se apaixonar, porque ética é massa. Ética é uma disciplina massa e eu prometo que eu vou fazer o melhor para vocês. Queria que fosse pessoalmente. Queria que... Na segunda, Gilberto? Eu queria que fosse... De futebol dia de segunda? Eu disse que eu queria que fosse pessoalmente. Mas estamos nesse pico da pandemia. Provavelmente, gente, vocês acham que a gente volta esse mês? Esse mês, eu acho que se a gente for voltar é lá para maio. Maio, junho. O que é que vocês acham? Será, Arthur? Ai, gente. Eu comentei com você, vocês sabem que eu tive Covid, né? Eu tive agora no Rio, em janeiro, dia 4. Eu tive Covid, mas não tive sintomas graves. O meu foi leve, só tive uma febre de 40 graus por 2 dias, perda do olfato, moleza no corpo, mas me recuperei bem. Quando eu fui fazer o exame, eu já estava terminando já, e depois já fiquei já não reagente. Eu só tive um efeito, uma consequência, que foi eu perdi o olfato. Eu não cheiro mais, não sinto mais cheiro. Bem pouquinho, bem longe, ó. O Vick eu sinto bem pouquinho cheiro de Vick, perfume não sinto mais cheiro. Eu perdi peso na época em janeiro, e recuperar. Eu perdi uns 4 a 5 quilos, porque eu me alimentava comendo pouco, fiquei bem mole. Mas não foi grave, não, graças a Deus. Minha família também teve lá na minha cidade, lá em São João, meu pai, minhas tias, se recuperaram. O deles foi bem forte, mas eles se recuperaram bem, graças a Deus. Graças a Deus. Mas aqui está um colapso. Em Cajazeiras, assim, está colapsado o sistema. Muita gente morrendo. Só que, Josileudo, eu estou até hoje. Eu perdi metade do meu olfato. Eu vou fazer tratamento com otorrinolaringologista para recuperar o meu olfato. Eu perdi. Água sanitária eu espremo hoje assim e eu sinto bem pouquinho cheiro. Mas vamos voltar para cá. Vixe, Kelma. Gente, vamos voltar para cá. Nós vamos superar tudo isso. Se Deus quiser, vamos voltar mais fortes. Eu quero falar para vocês, sim, o plano está lá, nossa disciplina, o que é que nós vamos estudar, tudo. Eu já deixei disponível para vocês esse slide que eu vou transmitir hoje. A título de informação, Julieta, que gosta de copiar, os meninos aí, vocês e Ana, que sempre imprime, eu sugiro que vocês peguem esses meus slides e imprimam.
Eu já deixei para vocês, porque ele vai servir para ajudar vocês até para a prova da ordem. Até no sábado, a prova é no domingo, vocês vão revisar por ele. Professor, tem certeza, gente? Juro por Deus. Ó, isso aqui são minhas anotações de quando eu estudava. Lógico que atualizadas, né, ó. 19 de março de 2012, ó. Até hoje, elas me ajudaram. Quando eu tenho uma duvidazinha, alguma coisa que eu esqueço, né? Gente, eu dou tanta disciplina, alguma coisa eu corro e pego minhas anotações. É o meu caderno de quando eu estudei, ó. Ó, todo aqui, ó, tudo resumido. Uma folhinha. Então, esse slide que eu já deixei pronto para vocês, já vai servir para vocês estudarem. Vocês imprimem e todas as anotações, o que eu for falando em sala, vocês vão copiando nele. Você vai copiar o seu, você não quer a minha cópia do meu pronto, não. Eu vou ditando e você vai copiando o seu. Ó, gente, quem quer comprar livro, professor, tem algum livro de ética que o senhor me... Eu vou, na verdade, até olhar se eu consigo achar virtual. Esse livro aqui é o Manual Sistematizado de Ética do Advogado. Ele é do professor Arthur Trigueiros. Arthur Trigueiros, ele é professor do complexo Renato Saraiva, do LFG, era do LFG, e ele é procurador do Estado de São Paulo. Ele é eu acho, o melhor livro de ética que você tem, que nós nem temos muitos, viu? Só temos ele, Paulo Lobo, que são os dois. Ele eu acho melhor. Esse meu é a edição de 2017. Nós não tivemos muitas mudanças em ética. Então, não tem tanta mudança assim. Esse livro, inclusive, ele estava por R$15, 20, um dia desse. Porque o mais atualizado, que é de 2018, é uma capa toda amarela. A capa amarela, mais atualizada com a reforma trabalhista. Mas esse aqui não tem problema não, eu ainda nem comprei, porque eu estou esperando ele me mandar, né, de brinde. E eu ainda estou dando aula com esse tranquilo. A OAB, pessoal, ela sempre, eu vou até ver se eu consigo com ela, para eu sortear com vocês, o código, o estatuto e o regulamento, que ela sempre me dá, a OAB. E aí eu vou pedir para ver se eu faço um sorteiozinho na nossa aula, para eu dar de presente a vocês. Quem estiver participando da aula naquele dia, ganha. Eu tenho uma aqui. Ó, esse daqui, inclusive, eu adoro ele, que é do mesmo autor, ó, do professor Arthur Trigueiros. Essa é a segunda edição. Esse aqui é o Código de Ética, o Estatuto e o Regulamento. Ele é maravilhoso, que ele é pequenininho, ele tá cheio de terra, porque eu boto dentro da minha bolsa, às vezes eu tô parado em algum canto, no consultório, no negócio, aí eu pego e vou ler ele. Eu acho ele maravilhoso, que ele é pequeno, ele é de bolso, eu acho que ele deve estar custando uns R$20, ele tem as 3 leis que caem na prova. Esse código, estatuto, esse regulamento é o que vocês precisam comer como, professor? Comer para poder fazer a prova da ordem. São somente 3 leis: estatuto, o código e o regulamento. Então, é isso aqui, bem pequenininho, ó. Para você acertar as 3 provas, é menos, porque aqui ainda tem muita coisa. Mas vocês vão comer isso aqui, e se Deus quiser, em junho, quando nós estivermos terminando o período, em julho, vocês vão estar afiados. Vou voltar para cá e transmitir meu slide. Qualquer coisa, falem no microfone aí, perguntem, que eu tenho uma coisa para mostrar aqui para vocês. Gente, mais uma vez, para as meninas que chegaram agora, quem chegou depois, eu recebi as mulheres, as meninas da nossa sala, e também as esposas de vocês, as filhas, as mães, as irmãs, com música dedicada ao Dia Internacional da Mulher, né? Vocês chegaram, algumas chegaram depois. Queria desejar feliz dia de vocês, que Dia Internacional da Mulher é todo dia. E eu espero que não seja só uma comemoração, seja a efetivação dos direitos e a busca pela igualdade de gênero. Todos sejamos iguais, ok? Vamos apresentar. Já tem o materialzinho massa que eu deixei para vocês. Esse aqui, inclusive, é o slide do nosso primeiro estágio, viu, gente?
São 52 slides. Professor, minha gente. E outra coisa, eu não quero perder tempo. Você sabe que eu não gosto de enrolação para dar aula. Então, eu não gosto de perder tempo. Vou voltar aqui. Esse é o nosso material. Nós vamos começar. Lógico que eu gosto de ficar ditando para vocês. Vocês vão ver que eles estão feitos em tópicos. Então, gente, pega o caderninho do lado ou imprime para na próxima aula, de hoje a 8, vocês já irem copiando nele. Porque a gente só tem 2 créditos, gente. É uma disciplina de 40 horas. Não dá tempo, não. Ou vocês estudam comigo e a gente arrocha o nó nessa disciplina, ou vai chegar a prova da UAB e vocês não vão ter visto o conteúdo. E aí vão botar a culpa em mim. Vamos passar? Gente, esse calendário que eu tinha feito desde janeiro para vocês era o calendário da prova da UAB desse ano. Mas esse calendário vai ser reformado, vai ser modificado. Por quê, professor? Porque esse exame da ordem aqui, essa prova aqui, ó, acompanhem comigo. Esse exame, 32º, as inscrições começaram dia 10 de dezembro até dia 16 de dezembro. A primeira fase era ontem, ia ser feita ontem. Só que por conta da pandemia já foi suspensa. Professor, a gente pode fazer essa prova? Gente, teoricamente, vocês não poderiam fazer. Por quê? Porque primeiro vocês já perderam a inscrição. A inscrição foi até dia 16 de dezembro. Segundamente, porque vocês estão no 7º período. No edital da prova da ordem, ele é bem claro. Para se inscrever no exame da ordem, você deverá estar matriculado no 9º período. Então, professor, esse ano a gente não tem como fazer a prova da ordem. Eu achei uma brecha. Na verdade, eu tinha achado uma brecha para vocês fazerem esse exame aqui, ó. Vocês fariam a inscrição desse exame aqui, ó, que seria em maio, e a prova seria quando, professor? Dia 11 de julho. Vocês já estariam no 8º. Professor, no 8º ainda, vocês estariam no 8º, e o edital, ele é claro, se você, em janeiro de 2022, estiver matriculado no 9º, você podia fazer esse exame aqui. Vocês podiam fazer esse. Ah, professor, em julho agora eu não estou preparado. Eu quero fazer essa prova do dia 28 de novembro. Gente, qual é a sugestão, professor, que o senhor tem para me dar? O senhor me diz o quê? Gente, eu sugiro, uma sugestão, era vocês fazerem esse aqui. Por quê? Por quê, professor? Primeiro, pessoal, sabe por quê? Vocês ainda estão no 7º. Semestre que vem, vocês estão no 8º. Vocês até poderiam fazer esse aqui, ó. Esse exame aqui. Que a primeira fase seria em julho e a segunda seria em setembro. Mas é um risco. Não é que eu estou dizendo que vocês não vão passar. Mas vocês ainda não viram muitas disciplinas que caem na primeira fase. Vocês já pagaram tributário? Já, gente? Não. Vocês já pagaram internacional? Agora. Pronto. Vocês já pagaram direitos humanos? Não. Vocês já pagaram Código de Defesa do Consumidor? Começamos agora, né? Espero que seja... Começaram agora? Vocês já pagaram criança e adolescente? Não. Não. Pronto. Vocês já pagaram processo do trabalho? Não. Já? Também não. Não. Já. Trabalho, eu vi um negócio na emenda que eu fiquei assim, meu Deus, será que é o que eu tô vendo mesmo? Porque trabalho estava com opcional. Optativa, pode, né, gente. no caso. Trabalho não pode ser optativa de jeito nenhum. É, Trabalho é uma das eu achei muito disciplinas... estranho.
Aí vocês estão pagando trabalho esse semestre, é? Não. Pois é, vocês nem pagaram trabalho nem processo de trabalho. Vocês estão pagando processo penal 1, não é? Ou é o 2? Processo penal a gente já tá em execução, tá quase acabando já. Pois é, então assim, tem muita coisa que vocês ainda não viram, tá, gente? Então, assim, seria muito arriscado vocês fazerem agora. Por quê, professor? Primeiro, pelo desgaste emocional, o desgaste financeiro, que é R$ 260, para você testar. E, segundo, a própria faculdade, a OAB, ela faz um cálculo. Ela dá uma nota para as instituições. Vamos imaginar aqui, vocês, 50 alunos do sétimo período, decidem fazer a prova da OAB, sem estar preparado, sem estudar, só para testar. Vamos imaginar que passam 10. A nota da faculdade vai sair bem baixa. Porque a OAB ela dá um selo de qualidade, ela emite um selo de qualidade para as instituições. Então, a minha orientação era que vocês fizessem esse 34º. Vocês têm concluído, ó, vocês estão terminando, é na última semana de aula do 8º período. Vocês vão ter dezembro, janeiro e fevereiro para fazer a segunda fase, ó, que é 6 de fevereiro de 2022. Para mim, o ideal é esse exame aqui, que também poderá sofrer mudanças. Então, eu acredito que um novo calendário deve sair. E quando sair, eu vou trazer novamente igual a esse para vocês, porque esse já foi modificado essa primeira fase. Não sabemos quando essa e essa daqui irão acontecer. Então, provavelmente, esses aqui vão ser empurrados para frente. E aí a gente vai ver os novos desdobramentos. Tá certo? Professor, Oi, Alisson. um conselho, porque eu vejo, assim, muitos alunos que já estão se formando, ou até mesmo que já passaram no AB, batendo na tecla de sempre, assim, sempre não, mas na maioria das vezes optaram para a questão de constitucional, pela questão do conteúdo e tudo. Na opinião do senhor, o senhor acha que vale a pena ou não? Olha, Edson, as pessoas que fazem isso, inclusive, são aquelas pessoas que não têm afinidade com nenhuma disciplina. Então, ela vai escolher pela mais fácil, a que ele acha que tem menos peça, que é constitucional. A que tem menos peça de todas é tributário. Só que tributário é uma disciplina que nem todo mundo tem afinidade. Agora, também, todo mundo que faz tributário, as pessoas que fazem tributário, em sua maioria, passam. Porque tem menos peças. Então vamos de tributário. Gente, agora eu digo o seguinte, se você se identifica com processo civil, se você se identifica com penal e processo penal, vocês lembrem que essa segunda fase não é só a peça. Tem as questões. Então, você vai ter que estudar para responder as 4 questões. Se você gosta de civil, pagou bem as cadeiras de civil, e pagou bem uma prática jurídica, sabe fazer uma peça, sabe achar, sabe responder, faça civil. Se você se dá bem com penal, e sabe penal, domina o conteúdo, vai lhe facilitar na hora de estudar. Agora, sim, de fato, constitucional, administrativo e tributário são conteúdos melhores, são conteúdos menores, um pouco menor, e que vale a pena. Agora, a minha orientação sempre foi assim, Alisson. Faça aquela disciplina que você mais se identifica. Se você gostou de constitucional, se você se deu bem, pagou bem a cadeira, por que não fazer? Eu, quando fiz, eu fiz trabalho. E aí foi quando eu não passei na prova da OAB, e aí eu mudei, fui para administrativo. Aí passei com administrativo. Então, assim, gostava muito, tive ótimos professores, Matheus Carvalho foi meu professor, né, assim, fiz primeira e segunda fase com ele, tenho muito respeito pela pessoa dele, vocês devem conhecer Matheus Carvalho, e eu gostei muito de direito administrativo, era até uma disciplina que eu queria ter ensinado, mas quando eu cheguei aqui em Cajazeiras, sempre já tem professor, né, na disciplina, aí não consegui pegar administrativo para ensinar, e aí parei de estudar administrativo, mas é uma disciplina que eu ainda sei muito, inclusive no direito ambiental a gente vê muito,
Então, assim, Alisson, eu indico vocês que vocês façam aquela disciplina que vocês têm mais afinidade, tá certo? Vamos passar aqui para frente? Gente, eu trouxe aqui para vocês esse quadro. Deixa eu só pegar um pouquinho d'água aqui. Dê uma lida aí para vocês verem as disciplinas que caem no exame da ordem. Gente, pegando um pouquinho d'água. Pessoal, essas informações aqui, gente, se eu não trouxesse isso aqui para você, queria tanto ter tido um professor de ética que ensinasse assim, trouxesse essas coisas. Muitas vezes as pessoas vão fazer a prova da OAB e não sabem nem qual é a ordem das questões na prova e quais são o número de questões. Primeiro, porque a OAB lança o edital, ela pode mudar, diminuir, aumentar a questão aí e você nem saber. Mas a regra, o que vem caindo nos últimos exames são essas. Ética, nossa disciplina querida e amada, ela é responsável, ó, por 12,25% da prova da OAB. Aí a gente vem as disciplinas de 7. Constitucional, civil, processo civil. Aí a gente vem as disciplinas de 6 questões. ADM, administrativo, penal, processo penal e direito do trabalho. Aí a gente vem com as disciplinas de 5. Tributário, só as gostosas. Empresarial e processo do trabalho. E a gente fica com as de 2. Filosofia, humanos, internacional, ambiental, ECA, CDC, direito do consumidor, completam as 80 questões. Gente, só uma dica para vocês aqui. Uma coisa, alguém quer perguntar? Da criança e adolescente é tão grande, só tem 2 questões só. Mas não é muito, não. O Estatuto da Criança e do Adolescente é pequeno, não é tão grande. Não, mas eu, pelo menos, para mim, eu acho assim, tem bastante coisa, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Gente, ó. Se vocês me perguntarem, professor, uma dica. Eu vou dar para vocês já. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão passar nessa prova da OAB. Pode confiar. Mas eu vou dar uma dica a vocês, para vocês não esquecerem nunca mais. Vocês não sabem, ou se sabem, é enorme o número de colegas, de alunos, de gente que faz a prova da OAB e fica por 37, 38, 39. Sempre, todo exame, você conhece aquela pessoa que fez e ficou pendurado por 1, 2, 3 questões. E eu digo a vocês, essas pessoas, elas estudaram ética, estudaram constitucional, estudaram civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho e administrativo. Mas ela esqueceu, sabe qual? Que essas disciplinas de 2 questões, elas são as que fazem a diferença. Por quê, professor? É por isso que eu digo, eu sou professor de Direito Ambiental há 6 anos. E eu sou professor de Ambiental e Ética. Aqui na Paraíba, Ambiental e Ética são no 8º período. Uma é no 8º e na outra instituição, uma é no 8º e a outra no 10º. Mas eu sou professor das 2. E eu digo assim, gente, em Ambiental, eu quero que vocês assistam somente a minha aula. Vocês não vão estudar Ambiental em casa. Por quê, professor? Porque em casa vocês vão estudar essas disciplinas que tem 7, 6 e 5 questões. Essas disciplinas aqui, eu já estou dando essa dica a vocês no 7º período. Essas disciplinas ambiental, que tem 2, vocês só vão estudar bem direitinho na sala de aula. Vocês vão assistir minha aula e eu prometo que nas minhas aulas você consegue fechar as 2 de ambiental.
Gabaritar as duas. ECA, CDC, você consegue estudar. Basta você assistir suas aulas direitinho. Ou então pegar ela. Gente, são essas de duas questões. Humanos, internacional, são essas que dão a vocês a aprovação. São essas questões que são importantes para o exame da ordem. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês que nós temos 80 questões aqui. Para vocês passarem, vocês precisam de quantas? Que eu disse? 40. Diga aí. 40. 40, né? Vocês não precisam de 40? 40. 40, você está passado. Fechou 40, você está passado. Eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu criei, que vem dando certo há 6 anos com os meus alunos. E eles passam e dizem, professor, realmente, essa aula me motivou. É com essa aula que eu vou passar na prova da ordem. Primeiro, ética. Agora vocês precisam gabaritar a prova de ética. A gente precisa acertar as 8 questões de ética. A minha técnica é vocês pagarem ética comigo, estudarem ética bem, e a gente consegue a aprovação no exame da ordem. Então, vai ser assim. Vocês vão acertar 8 questões de ética. E todas as outras. Gente, olhem comigo. Se você acertar as 8 de ética, as outras disciplinas, as outras 16, se você fizer metade ou menos da metade, você consegue passar. Não, professor. Eu mostro para você. Você acertando as minhas 8 questões de ética na prova da UAB, se você fizer a metade da prova nas outras, ou menos da metade, você consegue passar. Se você acertar as 8 de ética, vamos botar aqui uma questão de filosofia. Oh, meu Deus. 8 de ética. Uma de filosofia. Constitucional. Eu vou botar 3. Menos da metade. Direitos humanos. 1. Internacional. 1. Tributário. Eu vou botar 2. Eu não sou muito bom em tributar, não. Administrativo, tá 3. Ambiental, eu digo que vocês fazem as 2, mas vou botar 1. Direito civil, eu vou colocar 4. ECA, eu vou colocar 1. CDC, 1. Empresarial, vocês já pagaram empresarial. Quanto é que vocês fazem empresarial, gente? Nenhuma, tá certo? Não, gente, diga aí, vocês fazem quantas empresarial? Tá? Uma questão, para não dizer, para dar moral ao Anderson, nosso coordenador. Processo civil, eu vou colocar 3. Eu acho que vocês fariam 4. Penal, 3. Processo penal, 3. Direito do trabalho, 3. Processo do trabalho, vou botar 3. Veja que eu coloquei só mais do que a metade em processo do trabalho e civil. O resto eu coloquei ou a metade ou bem menos da metade. Vamos somar? 9. Vamos pensar que nós estamos conferindo o gabarito oficial. 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 36, 39, 42. Gente, passa ou não passa? Passa. Com folga. Vocês estão vendo? Eu podia até ter colocado aqui, ó, 2 em processo de trabalho, ó, menos da metade, e ter botado
3 em civil, menos da metade. Veja que eu botei uma de empresarial. Podia ter zerado essa de empresarial. E você passava. Agora, para você passar nesse esquema que eu estou trazendo aqui, você precisa de quê? Gabaritar a ética comigo. Então, eu digo a vocês, eu sei que vocês gostam de mim, mas nesse período, vocês têm que gostar mais. A gente precisa estar junto aqui. Porque, olhe, a gente precisa gabaritar essas 8 questões para vocês só precisarem de 32 das outras 16 disciplinas. São 40. Se fizer 8 de ética, vocês precisam de 32 das outras 16 disciplinas. Ou seja, você precisa só de 2. A gente fazer uma média, você precisa de 2 de cada das outras 16. Não é isso? 2 vezes 16 dá 32? Não é? Então, gente, eu tô com vocês e a gente precisa fechar isso aqui. Temos ainda tempo para vocês fazerem essa prova. Vamos pagar bem ética. Semestre que vem eu pego a ética de novo. Se tiver direito ambiental, eu vou chorar nos pés de Wenson para ele me dar ambiental, que é a outra disciplina que eu me garanto. Porque assim, professor, o senhor também quer pegar todas as... Quero não. Eu só dou aula. Lógico que quando você começa a sua carreira, quando eu me formei, eu pegava qualquer coisa. Né? Precisava trabalhar, precisava mostrar meu trabalho. Eu vinha de uma prova da OAB em que eu dominava, assim, estava muito fresquinho na minha cabeça. Constitucional, administrativo, algumas coisas de tributário. Trabalho, eu dominava muito o direito do trabalho. Hoje, depois da reforma trabalhista, eu não sei nada. Não estudei mais. Mas eu sabia muito trabalho e processo do trabalho. E aí, quando você começa a passar da aula, você só fica focado mais naquelas disciplinas que você ensina. E eu só ensino, né, aquelas disciplinas que eu domino com muita propriedade. Por quê, professor? Porque, primeiro, que a faculdade existe, é uma instituição privada, nós somos cobrados todos os dias, vocês cobram da gente, se a gente não prestar, vocês dizem ao coordenador, vocês botam para correr. Então, assim, gente, eu não pego disciplina que eu não vou dominar, primeiro que eu não vou ter tempo de estudar, minha vida está uma loucura. Não sei se vou contar para vocês, eu passei no doutorado, estou cursando agora, junto, igual a vocês, nessas aulas à distância. Então, minha vida está assim, ó. Porque eu achava que ia ser só durante as férias, né? Assim, janeiro, fevereiro, julho, agosto. Mas eu estou tendo aula, trabalho a semana inteira. Mas estou muito feliz, porque era uma coisa que eu queria muito. Tinha conversado até com alguns de vocês, conversei com o Arthur, não foi Arthur nas férias, era alguma coisa que eu queria bastante. Então, é um sonho meu, né? E aí, eu estou podendo realizar agora. Mas ainda falta muito chão. Doutorado é uma graduação, são 4 anos. E aí, comecei agora. Mas tudo é no tempo de Deus, né? Então, com vocês também vai ser assim. Pessoal, aqui eu trouxe para vocês o que eu já tinha falado, ó. Nossa leizinha, ó. Estatuto da OAB, Lei 8906 de 94, o Código de Ética e Disciplina da OAB e o Regulamento Geral. Vocês que têm contato com a OAB, daí, não sei, a OAB, ela costuma dar o Estatuto, o Regulamento Geral, né, em algumas circunstâncias. Eu já vou me comprometer a ver se eu consigo alguns para a gente sortear, porque eles vão ajudar muito vocês a leitura na prova. Somente caem essas 3 leis em ética. Por isso que eu trouxe aqui falando sobre elas. Lógico que nós temos vários outros diplomas, outras resoluções. Cada estado, cada conselho tem suas resoluções internas. Cada conselho seccional tem suas normas internas. Né? Cada estado lança suas normas, suas resoluções, mas essas aqui são a dos advogados a nível nacional. Como a prova é no Brasil inteiro, então são essas leis. Tem algumas resoluções, que a gente chama da resolução 140, a resolução 270 do Conselho Federal, não cai. Essas resoluções, graças a Deus, ainda não caem. Então, nós temos, de certo modo, um conteúdo bom, um conteúdo pequeno,
que cai na prova da ordem. Então, pessoal, fica aí para vocês lembrar aqui, vocês vão ver sempre as siglas, Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados, é a OAB, sede, Código de Ética e Disciplina, e o RG OAB, Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá bom? Vamos para frente? Vou começar isso aqui. Vou falar para vocês, isso aqui já é assunto. Assunto do nosso primeiro estágio. Primeiro conteúdo. Posso começar? Are you ready? Estão preparados? Bora começar. Gente, OAB e sua estrutura. Primeira coisa, OAB significa o quê, professor? Organismo dos Advogados do Brasil. Não. Organização dos Advogados do Brasil. Não. Ordem. A OAB, ela é uma ordem dos advogados do Brasil. Ela foi considerada pelo STF na ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 302606, como um órgão que presta serviço público independente. Ele não faz parte da administração pública. A OAB, ela presta um serviço que é essencial à justiça, que é a assistência à população, a assistência ao constituinte. A OAB, ela é considerada pelo STF como uma entidade sui generis. Vocês sabem o que significa sui generis? Sabe? Julieta, você sabe o que significa? Josileudo, Herbenes, Iana, Neara. Alguém sabe? Alcides, Gevandro. Eu sei, quer dizer da mesma natureza, da mesma substância, do mesmo objeto, da mesma coisa, sui generis. Sui generis, na verdade. Foi Corrinha, foi? Foi. Corrinha, sui generis. Sui generis quer dizer ímpar, que não existe outro igual, na verdade. Sui generis quer dizer que não existe uma outra organização igual à OAB, ou seja, a OAB, ela não é considerada aqueles conselhos de classe. A OAB, ela é uma entidade diferente. Ela representa os advogados e ela é diferenciada. Aí você diz, professor, por que ela é diferenciada? Primeira coisa, vocês aqui tem gente formada em vários cursos aqui. Vocês sabem que tem cada curso, cada área, profissão, não tem os seus conselhos de classe, não é? Conselho Regional de Farmácia, Conselho de Medicina, Conselho de Odonto, de Educação Física. Não tem os conselhos de classe? Esses conselhos de classe são considerados o quê? Quem lembra quando pagou administrativo? Os conselhos de classe, que representam as classes, são considerados o quê? Vocês lembram no direito administrativo? Os conselhos de classe, eles são considerados autarquias especializadas. Gente, isso cai direto na prova da ordem, lá em direito administrativo. Professor, eu não sabia. Os conselhos de classe são autarquias especializadas. Representa a sua categoria. Por ser autarquia, eles fazem parte da administração pública indireta. Vamos revisar administrativo? Quem é o poder público, professor? Nós temos a administração pública direta e a administração pública indireta. Quem é a administração pública direta? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Brasil não tem território, mas se tiver, também integra. Quem é a administração pública indireta? Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Administração direta, administração pública indireta.
Professor, a OAB está dentro de uma dessas? Tá, gente? A OAB é uma entidade sui generis pelo STF na ADIM 302606. Ela presta um serviço público, ou seja, justiça, auxilia. Ela foi importante, inclusive, para a criação da nossa Constituição Federal, para o Código de Processo Civil. Ela presta um serviço público independente, mas ela não integra nem a administração pública direta e nem a administração pública indireta. Então, professor, a Ordem dos Advogados, que representa os advogados, ela não é um conselho de classe, não. Quem estiver copiando já coloca uma observação aqui bem grande. Não. É autarquia. Professor, por que o senhor está colocando essa observação? Não é autarquia. Porque a OAB pode querer confundir a cabeça de vocês. Por a OAB ser uma ordem de uma classe, que são os advogados, ela pode querer dizer na questão que a OAB é autarquia, assim como os conselhos de medicina, de odonto, de enfermagem, de educação física, de ciências contábeis, como os conselhos de classe. Os conselhos de classe são autarquias. A OAB, não. Porque ela é sui generis. Tá certo? Menino, o senhor precisava ver mãe agora aqui, respondendo essas perguntas. Aí, respondendo certo, ela começou a achar graça, hein? Tá vendo? Eu sei de tudo. E ela sai, ela formada em direito, é? Não, ela é professora. Gente, vamos para a letra B? A OAB não se submete ao Tribunal de Contas. Tem uma lista amarela aqui com um nome vermelho. Por quê, professor? Gente, isso aqui é uma fofoca grande que eu tenho para vocês, um movimento bem grande. Está tendo uma briga judicial entre o Tribunal de Contas e a OAB. Por quê? Porque até 2018, a OAB não submetia suas continhas para a apreciação do tribunal. A OAB era quem fiscalizava suas próprias contas. Era ela que aprovava seu balanço financeiro, suas receitas, suas saídas. A própria OAB fiscalizava as suas contas. Quando foi em 2018, o Tribunal de Contas decidiu que deveria ser... o Tribunal de Contas decidiu, recorreu para o STJ, que a OAB agora, pela movimentação financeira tão grande, deveria encaminhar. Gente, preste atenção nisso aqui, viu? Para vocês não se perderem e errarem. A OAB, o Tribunal de Contas da União, disse que eles agora que deviam fiscalizar a quantidade de dinheiro que estava sendo movimentada pela OAB. Aí a OAB pegou, bateu o pé e disse assim: Tribunal de Contas, você é um ente administrativo, você é um órgão administrativo, você não tem o que mandar em mim, não. Porque o STF disse que eu sou entidade sui generis. Eu não sou conselho de classe. Eu não sou órgão da administração pública para você fiscalizar. Eu sou a OAB, me respeite. Eu sei que essa confusão foi parar onde? No STF. E está paralisada, saiu de pauta agora em novembro, durante a pandemia, foi suspenso. Então, gente, professor, o que é que o senhor quer dizer? Até esta aula que está sendo gravada hoje, dia 8 de março de 2020, a OAB ainda é quem fiscaliza suas próprias contas. Ela não encaminha para o Tribunal de Contas. Nem o TCU, nem os TCS nos estados, nem os TCM nos municípios. Ela mesma que fiscaliza suas contas. Ai, já está doendo aqui. Hoje foram 12 aulas. Essa é a 12ª aula, graças a Deus. Gente, ela que submete suas contas, ela que aprecia, que fiscaliza suas tesourarias e tudo mais. Eu trouxe para vocês aqui só as reportagens.
Novembro de 2018, o TCU diz: OAB deverá prestar contas ao TCU a partir de 2021. Por que 2021? Porque, assim, a fiscalização, né, a prestação de contas não é no ano, apreciando o ano anterior, não é? O exercício anterior. Então, a partir de 2021, o TCU fiscaliza as contas do ano passado, de 2020. Acontece, ó, essa decisão aqui eu peguei agora, é a última postagem que nós temos sobre a questão da prestação de contas. Quem quiser acompanhar. Iana, lê aqui para mim, meu benzinho, por favor. Acompanhe a leitura, gente. Todo mundo para entender. O julgamento está suspenso com placar empatado. O caso começou a ser analisado no plenário virtual da Corte nesta sexta-feira, 9/10, mas foi retirado de pauta por pedido de destaque do ministro Ricardo Lewandowski. O relator, ministro Marco Aurélio, entende que a entidade deve se submeter à fiscalização do Tribunal de Contas da União. De acordo com o vice-decano, embora a OAB não seja entidade estatal, é uma entidade pública de natureza autárquica e, portanto, deve haver controle. Gente, peraí, Aninha. Vocês estão vendo que ele reconhece que a OAB não é ente da administração pública, mas é uma entidade pública de natureza autárquica. Marco Aurélio olhou para a OAB e disse: você é autarquia, sim, igual aos outros conselhos de classe. Aí, continua, vai, Ana. O ministro se debruçou sobre a análise jurídica da OAB e do dinheiro arrecadado por ela. Marco Aurélio destacou que a Lei 8.996 de 94, artigo 44, esclarece que a OAB não mantém qualquer vínculo funcional ou hierárquico com órgãos da administração pública. Não exclui, contudo, a natureza pública, considerada as finalidades institucionais, ressalvou. Pronto. Em posição divergente, Luiz Edson Fachin entendeu que a OAB não deve ser obrigada a prestar contas ao TCU, nem a qualquer outra entidade externa. Segundo o ministro, ela é dotada de autonomia e independência, não podendo ser confundida com os conselhos de fiscalização profissional. É por isso que a OAB não se volta tão somente às finalidades corporativas, mas possui, ao revés, finalidade institucional. Pronto. Aí Fachin pegou e veio rebater, dizer: epa, Marco Aurélio, a OAB, ela não é um conselho de fiscalização profissional, não. Ela tem uma finalidade institucional, que é a justiça. Não queira rebaixar a ordem, não. E aí, gente, foi retirado de pauta, por conta do pedido do ministro Ricardo Lewandowski, que nós não temos decisão. Então, até hoje, se a prova da OAB fosse que teria sido feito ontem, quem fiscaliza as contas é ainda a OAB. Se isso mudar até o dia de vocês fazer prova, eu vou dizer para vocês, tá bom? Mas, no entanto, quem fiscaliza ainda é a própria OAB. Vamos para outra característica da OAB? Que não é de ente público. A OAB não licita. Gente, os entes da administração pública, União, Estado, DF, municípios, as autarquias, para poder comprar, adquirir materiais ou bens, ele precisa de quê? Responda aí. Licitação. E Alisson, Jameson? Para comprar. Licitação. Qual é a lei de licitação? 8666. 8666 barra Acho que é 96. 93. Mas não mudou a lei de licitação? Acho que não creio que não seja mais essa, não. Aí, Aí, votação ainda. ainda Em não, votação ainda? ainda não alterou, não, ainda não. Era a famosa lei 8666 barra 93, inclusive aí vai mudar os valores, né? Com essa lei, alguns já foram modificados, né? Vamos aguardar esses desdobramentos da lei de licitação. Então, a OAB não se submete a essa lei velha e nem a que vai entrar em vigor, viu, Yalisson? Então, OAB para adquirir, para comprar seus materiais, organizar seus eventos, suas coisas,
não precisa licitar. Outra característica importantíssima é que a OAB ela tem imunidade tributária. Professor, a OAB não paga tributo? Não. Ela não paga tributo em relação às suas rendas, imposto de renda, até porque ela é uma ordem, ela não paga imposto de renda à pessoa física. A OAB não paga IPTU dos seus prédios. A OAB não paga IPVA dos seus carros. Cuidado para não confundir e dizer que o professor está dizendo que o advogado não paga imposto. Eu pago muito. Estou com a mão na cabeça ainda pagando o meu. Quem não paga é a ordem. Só tem uma exceção, gente. Ó, essa aqui, ó. Caixa de Assistência dos Advogados. A Caixa. A caixinha paga. Certo? A ordem, Conselho Federal, Conselho Seccional e subseções não pagam tributos, salvo a Caixa de Assistência dos Advogados. E por último, a OAB tem seus próprios funcionários. Diferentemente da administração pública, em que ela contrata através de concurso ou os casos de cargos comissionados, a OAB ela tem seus funcionários próprios regidos pela CLT. Nada impede que ela possa fazer um concurso, uma seleção, mas lembrando que não vão ter aquela vitaliciedade, a efetividade, né, de ser efetivo. A OAB contrata, demite, conforme as regras da CLT. Ela tem seus próprios funcionários. Tá certo? Gente, encerramos nossa primeira aula hoje. Gostaram de ética? Estão gostando? Gente, vem coisa massa. Essa primeira parte é a parte mais burocrática, porque Professor, essa parte aí que o senhor riscou de vermelho é o que mesmo? Esse CA... Caixa de Assistência dos Advogados. Tá certo, obrigada. Caixa de Assistência. São esses órgãos aqui que segunda-feira eu quero vocês com isso impresso ou com um caderninho para vocês copiarem. Porque, ó, cada um deles tem um monte de coisa, ó. Conselho Federal, conselhos seccionais nos estados, subseções nos municípios e a Caixa. Esses órgãos, gente, toda prova da OAB tem uma questão deles. Toda prova. Uma ou duas. Vocês vão ver, vocês vão botar assim. Eu até vou comprar aquele turbante assim do Astro de Salomão Ayala, porque eu sou um vidente e eu estou dizendo a vocês que vai cair. Quando eu digo que cai, cai. Pode ter certeza. Então, pode perguntar quem foi meu aluno de prática. Vocês podem ter certeza. Diz assim, como é a disciplina de prática com o professor Joseph? Eles vão dar a resposta aí para vocês. Então, gente, próxima aula, ó, Conselho Federal, OAB a nível nacional, lá em Brasília. O que é que o senhor tem para dizer para a gente? Conselhos seccionais, a OAB lá nos estados. Cada capital tem uma. E as subseções, essa que a gente tem aqui no município, como é que cria? Como é que ela é formada? Com quantos advogados eu posso criar? E essa caixa, professor, que eu nunca tinha ouvido falar, é aquela que dá desconto, que ajuda os advogados? Vamos saber de tudo isso a partir da próxima aula, segunda-feira, se Deus quiser, e Jesus de Nazaré. Nós vamos estar juntos aqui, tá bom? Gente, eu vou encerrar nossa aula, porque eu vou encerrar aqui a gravação. Eu tenho que estar colocando essas nossas aulas aqui online. Está um trabalho danado. Mas eu queria... Deixa eu encerrar aqui. Dizer que esse slide já está disponível para vocês. Eu quero que vocês imprimam. Eu quero mandar um abraço para vocês, dizer que eu estou muito feliz de nós estarmos juntos aqui. Vocês sabem o quanto eu gosto de vocês, quanto eu sou fã dessa turma, pela forma como vocês me receberam. Vocês me motivam a voltar a cada dia a ser um professor melhor. Então, eu espero contar com a força de vocês. Ah, meu Deus, acabou que os riscos ficaram salvos aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar esses riscos.
noite. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Até, se Deus quiser. Agora eu consigo salvar. Pronto. Tá bom? Então, gente, até mais e a gente se encontra aqui. Marcinha, obrigado. Obrigado, Alcides. Bota e tira quem quer. Sim, ou seja, ela faz o que quer. Assim, sem semelhança com nenhum outro. Único no seu gênero, original, peculiar, singular. Arthur tinha respondido aqui, Arthur não fala de ruim. Como é que pode, hein? Se eu pergunto uma coisa e ele não responde. Tchau, gente. Boa, Rizomar. Você, eu perguntando lá, esperando, ninguém respondendo que era sui generis. Aí tu bota um texto do tamanho do mundo aqui, podendo ter dito no microfone. Gente, até mais. Graças a Deus. Estou cansado, mas venho dar com o maior prazer essa aula para vocês. Queria que essa aula fosse pessoal. Ah, Maria, eu adoro dar aula pessoal. Pessoalmente. Valeu, professor. Cheiro no olho. Tchau, boa noite. Tchau. E não esqueçam a aula de quarta-feira, viu? Quero todo mundo lá me prestigiando na live com a professora Ana Cristina. Todo mundo lá mandando um alôzão. Professor, então, aconselhado falar com a coordenação para a gente não ter aula para poder assistir, né? Não vai ter, ele vai liberar vocês na quarta-feira, mas vai ser feita a chamada lá. Beleza, beleza. Viu? Ele não passou aqui avisando, não, essa turma ainda não? Ah, eu não sei, professor. Por isso que eu perguntei. Se passou, eu não sei. Amanhã, qualquer coisa, eu passo de novo para chamar vocês. Valeu, valeu.